Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo sobre o ser de Deus. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Neste vídeo, vamos explorar o tema da imensidão e onipresença de Deus, ressaltando como ele transcende todo o espaço e está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Além disso, vamos explorar os atributos comunicáveis de Deus, que são traços de sua própria natureza que ele compartilha conosco, embora em uma medida infinitamente inferior, dada a nossa limitação. Esses atributos podem ser divididos em intelectuais, morais e de soberania, refletindo a sabedoria, bondade e soberania divinas. Nosso objetivo é aprofundar nosso entendimento desses atributos e como eles revelam a natureza transcendental de Deus, fortalecendo, assim, nossa confiança e esperança nele. Está preparado para essa jornada de compreensão? O ser de Deus, parte 17. Atributos incomunicáveis de Deus, a imensidão. A imensidão assinala o fato de que Deus transcende a todo o espaço sem ficar sujeito às limitações do mesmo. Já a onipresença de Deus denota que ele enche cada parte do espaço com seu ser completo. Enquanto a imensidão dá ênfase à transcendência de Deus, a onipresença dá ênfase à imanência. Quando se diz que Deus é imenso em relação ao espaço, significa que ele transcende o espaço criado. Deus está além do espaço e não se confunde com ele. Ele enche o céu e a terra, mas estes não podem contê-lo, porque ele está muito acima e além destes. 1 Reis 8 verso 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Isaías 66 verso 1 e 2. Assim diz o Senhor. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este. O aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Este atributo divino é incomunicável à criatura, a noção de imensidão escapa ao entendimento dos homens. Somos seres criados e limitados. Deus é infinito. A onipresença. Esta é uma característica em Deus que pode ser expressa como sua capacidade de, devido à sua infinidade, fazer com que ele tenha sua plena presença estabelecida e, muitas vezes, manifestada, em cada parte do espaço. Não há como fugir de sua presença total. Ele é encontrado em cada parte sem que haja qualquer fracionamento de seu ser. Em cada parte de seu universo Deus é encontrado em plenitude. Ele é transcendente e imanente. Também precisamos entender que ele não está espalhado pelo universo como se cada parte dele estivesse em um lugar. Ele pode ser encontrado tanto nas partes mais profundas como nas mais altas, de forma inteira e plena. Jeremias 23 verso 23 e 24. Acaso, sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. A criatura não pode fugir dele porque nele nos movemos e existimos. Atos 17 verso 28. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Porque dele também somos geração. A presença essencial de Deus com suas criaturas é a base da subsistência das mesmas. Sem esta presença tudo pereceria. Ele criou e dá subsistência a tudo. A sua providência atinge todas as criaturas, sejam elas remidas ou não, racionais ou irracionais. Obviamente há alguns modos em que Deus está presente unicamente naqueles que são verdadeiramente seus. Salvadoramente, santificadoramente e gloriosamente. Observação.
É uma grande tolice pensar que se pode fugir da presença de Deus. Os homens não devem pensar que podem pecar de forma escondida de Deus, afinal tudo está patente aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Hebreus 4 verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A onipresença de Deus deve servir de estímulo a uma vida de santidade para seus filhos. Atributos comunicáveis. A expressão comunicáveis indica que podemos encontrar em nossa personalidade traços de atributos divinos. Deus nos criou e nos comunicou estes atributos, mesmo que em medida infinitamente inferior. Divisão dos atributos comunicáveis. A. Atributos intelectuais. O conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. A veracidade de Deus. B. Atributos morais. A bondade de Deus. Amor. Paciência. Misericórdia. Graça. A santidade de Deus. A justiça de Deus. C. Atributos de soberania. A vontade soberana de Deus, o poder soberano de Deus. Intelectuais, ó conhecimento de Deus. Deus conhece todas as circunstâncias e nada escapa ao seu conhecimento. Ele conhece todo o pensamento dos anjos, dos homens e de tudo o que há nele próprio. É um conhecimento exaustivo. Além de conhecer todos os empreendimentos, Deus tem um conhecimento exaustivo de todos eles. Por esta razão o salmista diz: Grande é o Senhor nosso, e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Salmos 147 verso 5. É um conhecimento infinito. Teoricamente podemos conhecer exaustivamente uma matéria, mas será sempre um conhecimento finito. Deus tem não somente um conhecimento exaustivo, obras finitas, mas seu conhecimento é infinito de tal forma que transcende todas as coisas criadas. Assim como ele é infinito, assim também o é seu conhecimento. É um conhecimento arquetípico. Deus conhece o universo como ele existiu em sua própria e eterna ideia antes que viesse a existir como realidade finita no tempo e no espaço. O conhecimento de Deus não é como o nosso obtido de fora, mas intrínseco e caracterizado por absoluta perfeição. É um conhecimento intuitivo. Nenhum conhecimento em Deus é adquirido. Neste sentido ele é chamado intuitivo, pois é inato ou imediato e, portanto, não é fruto ou resultado de observação. É um conhecimento simultâneo. Deus vê todas as realidades em sua totalidade não pouco a pouco, de modo sucessivo. Ainda assim é um conhecimento completo e inteiramente consciente, ao passo que o do homem é sempre parcial e frequentemente confuso, além de quase sempre fracassar em chegar à plena luz do saber. Os objetos do conhecimento de Deus. 1. Deus conhece a si mesmo, ele se conhece exaustivamente, sendo este tipo de conhecimento típico de uma mente infinita. O Espírito de Deus a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2 verso 10 e 11. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Tanto o conhecimento quanto o entendimento que Deus tem de si mesmo são infinitos. Somente Deus pode conhecer-se a si mesmo de forma perfeita e completa, como nenhum outro ser o pode. O ser humano só pode conhecer-se a si mesmo com a ajuda de Deus, e Deus não precisa de ajuda de ninguém para conhecer-se. 2. Deus conhece todos os motivos imaginados, quando o salmista fala: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmos 139 verso 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Ele estava admitindo que somente Deus podia penetrar o seu interior, não que Deus haveria de ter uma noção dele após o começo da sondagem.
Deus tem um conhecimento exaustivo do mais interior do ser humano sem fazer qualquer tipo de aprendizado. 3. Deus conhece as ações escondidas que acontecem. O texto em Hebreus 4 verso 13 diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nada escapa ao conhecimento do Altíssimo. 4. Deus conhece todas as coisas que poderiam ter acontecido. Este conhecimento também é chamado de conhecimento das coisas possíveis. Jesus demonstra este conhecimento ao fazer a seguinte afirmação nas cidades judaicas que haviam ouvido suas palavras e visto seus sinais miraculosos. Mateus 11 verso 21. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo, o Ser de Deus, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.